Bombardeiros. Todos os tipos explicados. Estratégico. Existe uma categoria de aeronave que não foi projetada para vencer batalhas. Foi projetada para vencer guerras inteiras. O bombardeiro estratégico é um dos instrumentos mais devastadores já concebidos pela humanidade. Massivo, de alcance intercontinental, capaz de penetrar no coração do território inimigo para destruir não apenas objetivos militares, mas a vontade de um povo inteiro de continuar combatendo. Ao longo da história moderna, esses gigantes do ar evoluíram seguindo 3 filosofias de sobrevivência radicalmente distintas. A primeira é a invisibilidade. O B-2 Spirit americano é o exemplo mais puro dessa doutrina. Uma aeronave coberta de tecnologia de baixa observabilidade que lhe permite cruzar os espaços aéreos mais defendidos do planeta sem ser detectada. E a segunda filosofia é a velocidade. O Tu-160 russo, conhecido como Blackjack, é o maior bombardeiro supersônico já construído, e sua estratégia não é o sigilo, mas o alcance. Lançar mísseis de cruzeiro de longo alcance a partir de distâncias seguras, fora do raio das defesas inimigas. E a terceira é a distância. O lendário B-52 Stratofortress opera há décadas sob esse princípio. Você não precisa se aproximar do perigo se suas armas podem voar centenas de quilômetros para alcançar o objetivo. 3 filosofias. Um único propósito implacável. Tático. Nem todas as missões buscam destruir uma nação. Algumas buscam algo mais imediato, deter o inimigo ali mesmo, no campo de batalha. O bombardeiro tático é uma aeronave mais compacta, projetada para operar nas profundezas do conflito direto. A sua missão é apoiar as forças terrestres, eliminar concentrações de tropas, destruir depósitos de suprimentos, cortar pontes e paralisar aeródromos inimigos. Não precisa de alcance intercontinental, porque sua guerra se trava aqui, agora, a poucos quilômetros da linha de frente. O Su-34 Fullback russo encarna perfeitamente essa doutrina. Um avião de ataque supersônico dedicado, letal no campo de batalha convencional, projetado não para cruzar oceanos, mas para dominar o espaço aéreo, onde a guerra se decide metro a metro. Caça-bombardeiro. E se você não precisasse escolher entre atacar e se defender? O caça-bombardeiro nasceu dessa pergunta. É uma aeronave que combina a capacidade de combate aéreo de um caça com o poder destrutivo de um bombardeiro de ataque. Sua doutrina é simples e feroz: abrir caminho até o objetivo combatendo, e entregar bombas e mísseis de precisão, e voltar para casa lutando se necessário. Essa versatilidade o tornou o tipo de avião de combate dominante na aviação militar moderna. O F-15 é a Strike Eagle, é o exemplo clássico. Um caça redesenhado para se tornar um poderoso bombardeiro. E o F-35 Lightning II levou essa filosofia ainda mais longe, concebido do zero, para dominar tanto o ar quanto o solo com uma única plataforma. No mundo atual, a especialização cedeu lugar à adaptabilidade, e o caça-bombardeiro é sua máxima expressão: leve, médio e pesado. Para entender como o bombardeiro moderno evoluiu, é preciso voltar ao cadinho que o forjou: a Segunda Guerra Mundial. Durante aquele conflito, a classificação primária era simples, mas definitiva: tamanho e capacidade de carga. Os bombardeiros leves, como o de Havilland Mosquito britânico, eram velozes e ágeis, ideais para incursões de precisão cirúrgica. Os bombardeiros médios, como o B-25 Mitchell americano, eram os cavalos de batalha, versáteis, resistentes, capazes de se adaptar a uma ampla variedade de missões. E então estavam os pesados, os autênticos colossos do céu. O B-17 Flying Fortress, com seus 4 motores rugindo, era uma fortaleza voadora, o núcleo das grandes campanhas de bombardeio estratégico que devastaram a indústria e a infraestrutura do eixo. Eram os castelos voadores de uma guerra total, patrulha marítima.
O oceano também tem seus guardiões. O avião de patrulha marítima é uma aeronave especializada de longuíssima autonomia, projetada para vigiar vastas extensões de mar durante horas. Sua missão principal é o reconhecimento naval e a guerra antissubmarina, aí utilizando sensores avançados e boias de sonar para rastrear ameaças abaixo da superfície. Mas não é apenas um olho no céu, também é um predador. O P-8 Poseidon americano pode transportar torpedos, mísseis antinavio Harpoon e outras munições, tornando-o uma ameaça direta tanto para submarinos quanto para embarcações de superfície. Em um mundo onde o controle do mar continua sendo sinônimo de poder global, o patrulheiro marítimo é silencioso, incansável e indispensável. Em mergulho, houve um som durante a Segunda Guerra Mundial que gelava o sangue dos soldados em terra, um uivo mecânico que descia do céu, anunciando a destruição. Esse era o Junkers Ju-87 Stuka, o bombardeiro em mergulho mais infame da história. Esse tipo de aeronave foi projetado para resolver um problema fundamental da aviação de ataque: a precisão. Em vez de lançar bombas de grande altitude e confiar no acaso, o bombardeiro em mergulho se lançava quase verticalmente em direção ao seu alvo, usando o próprio avião como sistema de mira. O resultado era uma exatidão devastadora que os bombardeiros de nível jamais podiam alcançar. Era brutal, aterrorizante e extraordinariamente eficaz, uma máquina de guerra projetada tanto para destruir quanto para aterrorizar. Torpedeiro. E então existiu outro tipo de missão, uma que os pilotos conheciam bem, uma das mais perigosas que jamais se poderia voar. O torpedeiro era uma aeronave naval projetada para atacar navios de guerra com torpedos aéreos. Para executar esse ataque, o piloto precisava voar baixo, lento e completamente reto, diretamente em direção a um navio inimigo coberto de artilharia antiaérea, sem desviar, sem acelerar, e até alcançar a posição exata de lançamento. Um ato de coragem quase incompreensível. Os Nakajima B-5 N-Kate japoneses demonstraram a brutalidade dessa doutrina com devastadora eficácia no ataque a Pearl Harbor. Naquela manhã de 7 de dezembro de 1941, os torpedeiros reescreveram a história da guerra naval para sempre. Qual de todos esses tipos você acha que tem maior relevância na guerra moderna? Deixe a sua opinião nos comentários. E se este vídeo foi interessante para você, dá um like e se inscreve para não perder os próximos.